Olá, bem-vindo! Hoje eu quero fazer um vídeo rapidinho de insight. Eu quero falar para você uma ideia, algo que muitas vezes a gente gasta muita energia no nosso cotidiano, com as pessoas que a gente convive à nossa volta, e é algo que está relacionado também com a prática de yoga. Eu não sei se você sabe, aí do outro lado, mas o objetivo principal da prática de yoga é você alcançar o Kaivalya. O Kaivalya significa isolamento. Mas é um isolamento onde você se sente preenchido, onde você percebe a si mesmo refletido em tudo. Ou seja, dizendo de outra forma, porque dizendo dessa forma parece meio esquisito. É como se você pudesse realizar a cada segundo da sua vida o melhor que você pode ser, a sua vocação, a vocação que você tem para a sua vida, não é para o seu trabalho só. E quando você faz aquilo que você se sente feliz, que você gosta, que você percebe que é o que faz o seu coração cantar, você está fazendo yoga. Talvez você nunca tenha praticado yoga, mas você está se identificando, por isso que eu estou te falando aí do outro lado. Porque você vive isso, você talvez viveu e agora não vive mais, ou você não vivia e passou a viver. Olha que legal, você já pratica yoga, né? Ou já praticou e deixou de praticar. Então, uma dessas formas de pensar, de como a gente alcança isso, é atingir um estado que a gente chama de moksha. Moksha significa libertação. Libertação do quê? É libertação da nossa prisão mental, vamos dizer assim, da nossa prisão egóica, da nossa prisão dos sentidos, dos desejos. É a prisão que faz com que você reaja e não tome ações, com que você não escolha porque você escolheu, mas escolha por impulso. Escolha muitas vezes porque você não necessariamente está 100% no controle ali, mas porque tem alguma coisa dentro de você que você não quer abrir mão, você está apegado. Então, quando você faz isso, você não está livre de verdade, você está preso. E por que eu estou falando isso? Muitas vezes, quando a gente começa a discutir com pessoas, quando você começa a se relacionar com determinadas pessoas, às vezes a gente bate de frente com algumas pessoas. E a gente tem em nossa família, nosso círculo de amigos, nosso círculo de amizade profissional, uma relação com as pessoas, e muitas dessas relações são relações que às vezes geram atrito. E esse atrito, ele não está relacionado com a pessoa em si, ele está relacionado com algo muito mais profundo, ele está relacionado com a ideia que eu tenho dessa pessoa, ou, melhor ainda, com as ideias que essa pessoa tem e que faz com que o comportamento dela seja daquele jeito. Na verdade, o problema que a gente tem de conflito não é um conflito pessoal, é um conflito de ideias. Eu não concordo com a ideia que aquela pessoa tem. Dizendo de uma outra forma, eu não concordo com a opinião que aquela pessoa tem. Não é com a pessoa em si, é com a opinião. E aí, é dessa forma também que nós começamos a gerar afinidades. E quando a gente começa a se relacionar com qualquer pessoa, pode ser que algumas coisas conectem você com aquelas pessoas, fazendo com que você tenha uma afinidade imediata, vamos dizer assim, uma afinidade muito intensa. Às vezes é aquela pessoa que você acabou de conhecer, você começa a bater um papo e parece que você conhece há anos, pelo tipo de conversa que você tem, pelos assuntos que você aborda, pelas formas como você se abre, e a pessoa se abre com você. E aí, aquilo fica bem legal, Agora, tem gente que muitas vezes a gente convive durante anos e nem sempre a gente está lá compartilhando todas as nossas ideias, todas as nossas aspirações, não está trocando determinadas opiniões, e isso pode gerar conflito muitas vezes, porque parece que você não conhece a pessoa direito, parece que você não está lá com ela todo dia e você não sabe realmente como que ela agiria em determinadas situações. Parece que quando for fazer uma pergunta diferente, assim, de como ou cair numa situação nova, você não reconhece o comportamento daquela pessoa, justamente porque a gente não conhece as ideias, como que a mente dela funciona. E é muito engraçado isso, porque minha filha tem 3 anos de idade. E a minha filha tem 3 anos de idade e ela entrou na escola com 2 anos e pouquinho. E junto com ela entrou um amiguinho dela, que é um amiguinho que ela cresceu junto, porque
é um amiguinho em que quando a gente deixava ali para cuidar dela, no momento em que nós estávamos trabalhando, ela criou relações com ele e eles entraram juntos na escola. E hoje eles estão na mesma sala e tudo mais. E a relação que eles têm com os outros colegas é uma relação completamente diferente, muitas vezes, que nós adultos temos com as outras pessoas. Porque o que às vezes, quando a gente fala que o santo não bate, o que não está batendo são as ideias. São a ideia que eu tenho do mundo, a ideia que eu tenho de religião, a ideia que eu tenho de crença, a ideia que eu tenho de certo, de errado, né? São as ideias. E por que eu estou comentando sobre esse vídeo aqui? Por que eu estou falando sobre isso? Porque ideias é algo completamente abstrato. Se você remover as suas ideias, né, digamos que por um minuto você perdesse a memória, você ignora aquela pessoa que você acha que você é, né, aquela pessoa que você tem como reconhecimento de identidade, aquela pessoa que você aquelas opiniões que você reconhece que você tem sobre, sei lá, política, sobre economia, sobre as pessoas, né, sobre certo, sobre errado, digamos que você ignorasse tudo isso, o que sobra dentro de você? O que tem de essência aí dentro? O que é verdadeiro? Né? Geralmente quando a gente olha para as pessoas, a gente não está olhando para esse lado, para essa essência, para esse ponto mais, como é que eu posso dizer? Para aquilo que faz a pessoa manifestar a verdadeira natureza dela na forma dela de ser. E por que a gente não consegue enxergar isso? Por dois motivos. Primeiro, nós enganamos, né? A gente tem uma impressão de quem nós somos. Então, você tem aquela pessoa que você é de verdade, você tem aquela pessoa que você acha que você é, e tem a pessoa que as outras pessoas olham que você é. Olha que interessante isso. Tem uma ferramenta lá, online, que é aquela ferramenta do LinkedIn, onde você cadastra o seu perfil, é uma rede social profissional. E as pessoas elas vão lá e elas te marcam pela competência. Então, de repente, ela vai lá e fala assim, olha, recomenda esse fulano pela competência. Aí a pessoa vai lá e recomenda você assim, liderança de equipe, ferramentas, Microsoft Office, não sei o quê, e vai recomendando lá. E é interessante porque, por exemplo, eu estou cadastrado lá. E às vezes as pessoas me recomendam por uma coisa que elas entendem que eu tenho conhecimento, ou seja, a ideia que elas têm de quem eu sou, do que eu conheço, é o que elas estão marcando lá. Olha que interessante. Mas às vezes eu olho para aquilo lá e falo assim, eu não me reconheço naquilo. Então, por que eu estou falando tudo isso? Será que a pessoa que você é, a pessoa que você acha que você é, e que as pessoas estão vendo de você, é a mesma pessoa ou está diferente? Se estiver diferente, é porque você não está sendo você 100%. Você não está se reconhecendo 100%. E lembra que eu falei do estado de moksha no começo? Que eu falei do estado de libertação? É a libertação de todos esses valores, esse certo e errado, bom e ruim, todas essas coisas que a gente tem a ideia de que é assim, ou de que tem que ser desse jeito, né? Quando a gente se liberta disso, a gente mostra a nossa verdadeira natureza, a nossa verdadeira essência. E é um pouco do que o yoga faz, né? O yoga faz isso, ele desconstrói, na verdade, você. Ele faz você voltar para quem você é de verdade e sempre foi. Né? Então essa desconstrução é uma das coisas que a prática produz. Pelo contrário, ela não produz bem-estar. Né? Isso é uma sensação que você sente. O objetivo dela é desconstruir você, desconstruir a sua personalidade. Que coisa louca, né? Ouvindo, talvez você nunca tenha ouvido isso. Mas, para pensar agora como você está agindo com as pessoas que você ama, com as pessoas que você se relaciona mais assim, no trabalho, né, no dia a dia, amigos, né? Como que você age? Será que você está agindo de uma forma mais enérgica? Será que você está agindo de uma forma mais suave? Ou será que você às vezes está agindo de um jeito mais intenso?
e aí no final das contas você está batendo de frente com aquela pessoa e na verdade o que está fazendo você se incomodar com isso, o que está te incomodando é a ideia daquela pessoa que você tem dela e não é relacionado à pessoa, é a ideia do comportamento dela, das opiniões dela, do que ela acha. E se você tirar tudo isso, acaba, pronto, some, né? Você não tem mais problema, né? Fica tudo melhor, né? Porque na verdade as ideias são ideias, né? Até elas se concretizarem em forma de ação, em forma de algo que gere resultado de verdade, são só ideias, né? Então, será que a gente não precisa pegar um pouquinho mais leve com as pessoas e com nós mesmos? Né? Será que você não precisa pegar um pouquinho mais leve com aquela imagem que você tem de você? Será que você não precisa pegar um pouquinho mais leve com o que você acha das opiniões das pessoas sobre você, ou com a opinião que você tem das outras pessoas? Então é só uma reflexão, tá? É só algo para pensar, né? Quando a gente alivia um pouquinho as nossas ideias, né? Alivia um pouquinho as nossas opiniões sobre elas, sobre nós mesmos e sobre os outros, talvez a gente consiga enxergar o que é verdadeiro por trás, né? E verdade é algo que você nasce sabendo desde criança. Você nasce com a capacidade de ser verdadeiro, de falar a verdade, de reconhecer a verdade, né? Você não sabe, você não nasce com a habilidade de saber o que é certo, o que é errado, você não nasce com a habilidade de saber o que é bom e ruim. Isso você vivencia e aprende. E algo vai ser bom para você e para outra pessoa não, e vice-versa, né? Algo vai ser certo para você e para outra pessoa não. Então isso não é algo que é unânime, né? Agora a verdade é uma só. A verdade é você ser verdadeiro, é ser verdadeiro, não tem opção. Ou você é verdadeiro ou você não é. Não tem como você ser as duas coisas, né? Não tem como você reconhecer a pessoa autêntica ou falsa, né? Ou não verdadeira, falsa, né? A palavra é falsa. Não tem como reconhecer se a pessoa está sendo verdadeira ou se ela está sendo falsa, ou se ela está sendo mentirosa, né? Você só pode reconhecer isso, né? Será que as ideias elas estão te incomodando, mas a verdade que está te incomodando de verdade é a verdade que a pessoa está falando, né? Ou a verdade que você não quer ouvir, ou a verdade que você mesmo não quer falar para você mesmo, a verdade que você não quer aceitar determinadas coisas. Enfim, né? É uma reflexão, tá? É algo para se refletir. Isso é algo que eu estou falando aqui, é algo que poderia gerar uma discussão, um bate-papo, e eu acho que é válido a gente parar um pouquinho para refletir em alguns momentos sobre algumas coisas. Esse vídeo de insight é para isso. Tem um pouco a ver com aquela série de vídeos que eu gravei sobre as perturbações mentais. Tem um pouco a ver também da série de vídeos que eu falei sobre os 5 meios de expressão da mente, né? Mas é só para refletir, tá? Refletir no que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, né? Para onde a gente está colocando a nossa atenção, a nossa energia. Às vezes a gente está gastando energia com coisas bobas e irrelevantes. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um curtir aqui. Se quiser acrescentar um pouco mais com o seu ponto de vista, fica à vontade, né? Eu adoro ouvir as pessoas, né? De novo, eu não sou o dono da verdade. Eu acho que a gente tem que colocar aqui as nossas impressões, as nossas experiências, né? Pode ser que amanhã eu mude de opinião, sei lá, fale de uma outra forma, mas eu acho que isso, de certa forma, pode ser algo que pode te ajudar em alguma coisa, fazer você refletir. Então, eu queria deixar esse insight aqui para você. Muito obrigado por você estar aqui. Namastê. Tchau, tchau.